Bom dia, gente. A aula de hoje nós iremos falar sobre ótica, um universo de formas e cores, tá? Esse aqui é o módulo 7. Nós estamos falando do módulo 7 da apostila 2, tá? Então, um resumo rápido, um resumo muito bom para vocês sobre o módulo 7 é isso daqui, tá? Noções básicas. O que são as noções básicas? Quais são as noções básicas para a gente entender um pouco de ótica, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, né, é a fonte de luz. O que é a fonte de luz? É da onde, como é o emissor de luz. Lembra lá de ondas sonoras, ondas? Então, fonte de luz é o emissor da luz, tá? As fontes podem ser primárias e secundárias. As fontes primárias é aquele emissor de luz próprio. Então, ele emite a luz. Por exemplo, uma lâmpada, por exemplo, o sol, tá? Então, emissor primário. Secundário é aquele que reflete a luz. Por exemplo, a lua. A lua não tem luz própria, mas a gente enxerga ela à noite brilhando, tá? Então ela não é uma fonte de luz primária, uma fonte de luz secundária, porque ela só está refletindo a luz do sol, tá? A luz que bate no espelho e chega até o nosso olho, tá? O espelho não é um emissor próprio, o espelho é um emissor secundário, porque ele está refletindo a luz. A fonte de luz pontual e a fonte de luz extensa, tá? A fonte de luz pontual é um único ponto. A fonte de luz extensa é um pouco mais alargado, tá? Então, ou ainda um conjunto de pontos, vários unidos, tá? Um exemplo para isso daqui, ó, a fonte de luz pontual, a gente pode falar uma lâmpada, tá? Uma lâmpada daquelas pequenininhas de bolinha comum, uma lâmpada comum. Se a gente olhar de longe, só tem um único pontinho. Uma fonte de luz extensa, essas luzes de luminária grandona, tá? A gente pega essas luzes grandonas, então aí já é uma fonte extensa. Mas tudo depende, tá? Do ponto de vista. Se eu estou olhando muito de perto, até essas fontes pontual que eu falei para você da lâmpada, ela passa a ser uma fonte extensa. Então tudo depende do ponto de vista e do jeito que eu estou olhando, tá? E da distância que eu estou olhando. Agora, já vimos a fonte de luz, agora nós vamos ver o pincel de luz. O que é o pincel de luz? É uma região iluminada por uma fonte, tá? Como que é essa região iluminada pela fonte, tá? De que forma pode ser iluminado? Então, pode ser de 3 jeitos. Uma fonte, um pincel de luz divergente. O que é um divergente? Então eu tenho uma fonte de luz que está bem pequenininha aqui, tá vendo? A distância aqui e a distância aqui. Então o que está acontecendo? Eu estou aumentando, tá vendo? Sai pequeno e termina grande. Então a luz de uma lanterna, por exemplo. Então é bem pequenininho e depois ao final vai aumentando, tá? Um pincel de luz convergente ao contrário, tá? Então é grande aqui no começo e pequenininho aqui no final. Então o convergente é o inverso do divergente. O convergente, então eu tenho uma coisa grande e estou terminando com um pequeno. E eu tenho um pincel de luz cilíndrico, tá? Que é exatamente o mesmo tamanho. Se vocês olharem aqui, ó, os tamanhos são iguais. Por exemplo, uma caneta laser, aquelas ponteiras laser, aquelas canetinhas laser que você põe do mesmo tamanho que está no começo, vai até o final, tá? Então isso aqui são os pincéis de luz. Agora nós temos os meios óticos. O que é o meio ótico? É onde a luz está se propagando, é onde a luz se propaga. Eu tenho 3 tipos de meio: transparente, translúcido e opaco. Transparente, a visualização é nítida, é perfeito, é cristalino. Então, do jeito que começa, a gente vai terminar. A gente consegue ver isso muito bem. Então, eu estou vendo uma imagem
perfeita, tá? O translúcido é a visualização pouco nítida. O que é uma visualização pouco nítida? É uma visualização que está meio embaçado, tá? E o meio opaco é onde a luz não se propaga, tá? Então, é tão embaçado que a gente não consegue ver nada, tá? Exemplos para isso daqui. Quando a gente fala assim, nossa, aquele rio está cristalino de tão limpo. Então eu consigo ver perfeitamente o fundo. Então isso é uma imagem, é um meio transparente. O meio translúcido, você olha assim para a cidade de São Paulo, aquele embaçado da poluição, tá? Então um meio translúcido. Um meio opaco, você olha o rio Tietê, você não consegue ver nada abaixo de 1 milímetro de água. Tá? Então o rio Tietê é um meio opaco que a gente não consegue ver nada, tá? Agora nós vamos falar um pouco de raio de luz. O que é um raio de luz e o que é um feixe de raio de luz? Raio de luz é a reta que indica o caminho que a luz está fazendo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, voltando mais aqui em cima. Então isso daqui, ó, só esta retinha aqui, ó, é um raio de luz, tá? Um feixe de raio de luz são vários, então eu vou começar a colocar vários raios de luz aqui. Então eu falo, ó, eu tenho esses dois aqui, por exemplo, então aqui eu já tenho um feixe de luz, tá? Então raio de luz é uma única reta, um único caminho, uma única linha. Um feixe de raio de luz já são vários, é um conjunto dos raios de luz. Então, a partir de 2, 3, 4, aí eu já tenho um feixe luminoso, um feixe de raio de luz, tá? Então, agora, gente, nós vamos falar de uma coisa muito importante também, que são os 3 princípios da ótica geométrica. Quais são esses 3 princípios da ótica geométrica? O primeiro princípio é propagação retilínea da luz. O segundo princípio é independência dos raios de luz. E o terceiro princípio é a reversibilidade da luz, tá? Então vamos lá. O que é a propagação retilínea da luz? A luz se propaga em linha reta, tá? Então a propagação retilínea da luz, ela se propaga sempre em linha reta, tá? Então sempre em linha reta. A gente nunca vai ter a luz fazendo isso, tá? Isso daqui não existe. Então a luz vai sempre propagar em linha reta. Não importa a direção, não importa o sentido, mas a forma é uma linha reta, tá? A independência dos raios de luz. A independência dos raios de luz, ela fala pra gente que uma luz não vai atrapalhar o caminho da outra. Então se eu tenho uma luz fazendo este caminho e uma outra luz fazendo este caminho, a hora que eles passarem um junto no outro aqui, essa daqui vai continuar passando para lá e essa daqui vai continuar passando para cá, tá? Uma não vai atrapalhar a outra, não vai desviar o caminho da outra. Isso é a independência dos raios de luz, tá? Um exemplo para isso daqui é se vocês pegarem 2 canetas lasers, passar uma perfeitamente, uma luz em cima da outra, não vai ter mudança do caminho de nenhuma delas, tá? A reversibilidade da luz. A reversibilidade da luz, ela indica para mim o seguinte: se eu tenho uma luz fazendo este caminho e ela bater nesse espelho, aqui é um espelho, ela vai bater, a hora que ela bater aqui, ela vai voltar para mim deste lado. Então, o que está acontecendo? A luz está indo, bate e volta, só mudando o sentido. Então, a reversibilidade da luz, quando uma luz bate em um determinado meio, ela muda o sentido. Muda o sentido e não a direção, tá? Então ela muda só sentido, não direção. Isso a gente vê em espelhos, tá? Em espelhos, principalmente no espelho plano, é mais fácil da gente visualizar isso daqui. Então a luz vai, bate e volta exatamente na mesma direção, só mudando o sentido, tá? Então esses são os 3 princípios geométricos
da ótica. Agora, gente, aqui mostra pra gente câmara escura de orifício, mais conhecido como pinhole, tá? O que é isso daqui? Isso daqui é o princípio da máquina fotográfica. É o princípio da máquina fotográfica, tá, gente? Então, isso daqui, a câmera pinhole, é o princípio da máquina fotográfica. É a ideia do nosso olho, tá? O nosso olho enxerga, nós enxergamos como se fosse uma pinhole, tá? Como que é essa pinhole? Como que funciona essa pinhole? Desculpa pelo desenho, tá? Até que tá bonitinho meu desenho, tá? Eu fiz bonitinho com régua. Mas vamos lá, como que funciona uma pinhole? Então, ó, a câmera de orifício é esse quadrado, esse retângulo que eu fiz desse lado aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Pensa que aqui, aonde essa luz está entrando aqui, é um único buraquinho. Então, essa caixa está totalmente fechada, tá? E aqui na frente tem um único buraquinho, tá? Aqui atrás tem um filme fotográfico. Tá? E aqui dentro tem paredes escuras. Então, aqui dentro é totalmente escuro. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma vela. Essa vela está acesa deste lado. Está acesa desse lado. E eu coloquei essa pinhole, essa câmera de orifício na frente dessa pinhole. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Essa câmera escura, ela usa principalmente esses dois princípios, que é a propagação em linha reta e a independência dos raios de luz, tá? O que é um raio de luz? Ó, isso daqui, ó, é um raio de luz. Isso daqui também é um raio de luz. Então, só essa linha aqui, ó, é um raio de luz. Então, este raio de luz, ó, se vocês acompanharem a ponta da minha lapiseira, ela vai chegar nessa ponta, ela está chegando nesse orifício, ela está atravessando esse orifício, ó, tá vendo? Atravessou, até bater lá na ponta, lá na parte de trás do filme, tá? Aqui, ó, a mesma coisa. Então, ó, esse raio de luz, ó, tá vindo nesse sentido, ó, vindo pra cá, vai passar por esse buraquinho aqui e vai atravessar, tá vendo? Ó, eles passaram pelo mesmo ponto, a independência dos raios de luz, ó. Então, esse daqui não interferiu esse. Então, ele continuou passando e veio até aqui. Uma vela não vai iluminar somente, não vai fornecer somente esses dois raios de luz. Ela vai fornecer vários raios de luz para todos os lados, tá? Então, vai fornecer para todos os lados. Mas a gente usa somente o primeiro de baixo e o primeiro de cima. Então, isso daqui, basicamente, não é um único, não são esses dois únicos raios de luz. Eu tenho um feixe de luz aqui. Eu tenho esse feixe de luz que começa aqui em cima, vai vindo, vai iluminando para todos os lados, tá? Se a gente usar o esquema desse feixe de luz aqui, a gente pode falar que isso daqui é um pincel de luz, ó, começou grande e está diminuindo. Então, isso aqui, até nessa pontinha aqui, ó, começou grande e veio diminuindo, nós temos um pincel de luz, o que? Convergente. Agora, ó, se a gente tirar toda essa parte de trás e montar aquele esqueminha dali, ó, então aqui eu tenho outro feixe de luz, um feixe de luz que começa pequeno e termina grande, então eu tenho um feixe de luz divergente. Então, nessa mesma pinhole aqui, a gente já consegue ver vários tipos das noções básicas da ótica, tá? Só neste pequeno desenho aqui, eu consigo ver o pincel de luz, o tipo de luz, o tipo de pincel de luz que eu tenho. Eu consigo ver aqui também, ó, a fonte de luz. Fonte de luz aqui não é a vela. Então, a vela é uma fonte de luz primária. Se eu olhar essa imagem da vela aqui no final, então aqui já é uma fonte de luz secundária, tá? Aqui, ó, não é grande, dependendo da ideia, ó, eu tô olhando aqui, tá bem grande. Então, aqui, ó, eu tenho uma fonte de luz extensa. Aqui, ó, também, ó, uma fonte de luz extensa, secundária mais extensa, tá?
eu tenho o meio. Então aqui dentro, ó, tá bem escuro, mas a luz não está se propagando. Então aqui eu tenho um meio translúcido. Aqui do lado de fora, ó, eu estou olhando para cá, então eu tenho um meio de luz, um meio óptico cristalino, tá? Então eu tenho várias informações sobre a ótica nessa única imagem. Mas voltando então a pinhole, tá? Como que ela funciona? Ela funciona com esses raios de luz que passam por esse pequeno orifício, e como pela independência dos raios de luz, então a luz entra por aqui e vai vir até aqui. Então o que que acontece? Eu vou ter aqui, ó, um objeto, né, que é a chama da vela virado para cima, ó, tá vendo? Virado para cima. Pela independência dos raios de luz, ela ficou invertida, ela ficou de ponta cabeça do outro lado. Tá? Eu tenho uma chama da vela aqui grande e eu tenho do outro lado aqui a chama da vela pequena, tá? Então, com isso daqui a gente consegue fazer cálculos, tá? Cálculos matemáticos para descobrir, eu tenho uma chama da vela, eu tenho a chama da vela de um tamanho, eu tenho uma vela de um tamanho. Se eu colocar uma determinada distância dessa câmera escura, e eu sei o tamanho da câmera escura, que tamanho que ela vai ficar, tá? Então a gente usa os cálculos. Então, ó, o Hzão, que é a altura do meu objeto. O Dzão é a distância do objeto até a câmera escura, tá? O Hzinho é a altura da minha imagem, o que formou lá dentro. O Dzinho é o comprimento dessa minha câmara escura. Tá? Então, com essa relação, né, matemática, a gente consegue calcular vários objetos, vários tamanhos, várias distâncias. Tá? O que importa nesta situação é a gente utilizar todas as medidas na mesma unidade, voltando lá na aula de unidades de medida. Então, ó, como aqui é tudo tamanho, então, ó, tamanho, distância, é tudo medida de comprimento. Então, o que a gente precisa fazer? Deixar todas as medidas de comprimento com a mesma unidade. Então, se eu tenho aqui em centímetro, então coloque em centímetro aqui, deixa em centímetro aqui, deixa em centímetro aqui, tá? Tudo em centímetro. Então, o que a gente precisa fazer? Deixar todas as unidades na mesma, todas as grandezas na mesma unidade, tá? Então, gente, por hoje é só. Nós já falamos sobre a ótica, um universo de cores e formas, a noção básica, a noção principal, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai vendo aí como que vai ficar a sequência disso daqui, tá? Eu vou marcar com vocês alguns plantões de dúvida, aí a gente vai conversando.